Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Com alegria, nós podemos começar mais esse culto de celebração a Deus, um culto que nós fazemos no meio da semana, porque o importante é lembrar de estarmos sempre na presença do Senhor. Quero orar com você nesse instante, assim, iniciando o nosso culto. Vamos orar ao Senhor juntos. Muito obrigado, Deus, porque temos sentido o teu cuidado, a tua proteção. Mais uma quarta-feira que temos a oportunidade de te louvarmos, estarmos juntos nesse culto de meio de semana, culto em que nós oramos uns pelos outros, culto que nós celebramos a Ti com os louvores cantados, mas também culto em que nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Orienta-nos, ó Deus, em cada momento desse culto. Pedimos, ó Deus, a condução do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 46 do cantor cristão. Eu gosto muito desse hino, porque ele é um retrato de quem nós éramos e o que Jesus fez. Só tem 2 estrofes, e eu gostaria só de chamar a atenção para o que ele está dizendo aqui. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. A segunda estrofe então fala: minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, a seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são, venham todos já fruir a salvação. O estribilho então fala: Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Vamos dar então esse testemunho cantado, vamos falar daquilo que Cristo fez em nossas vidas, nos salvando, nos resgatando, nos tirando da perdição e nos transformando através do cântico desse hino. Então vamos cantar com toda a convicção, lembrando e celebrando o que Cristo fez por nós na cruz. Cantemos ao Senhor.
nós cantarmos esse hino tão belo do cantor cristão, nós vamos interceder uns pelos outros. Eu quero pedir que você agora se coloque na posição de um intercessor. Eu vou servir somente de porta-voz das orações que os irmãos com certeza estarão fazendo aí em seus corações. Então vamos interceder juntos, irmãos, por algumas pessoas da nossa igreja, né? Os enfermos da igreja, pessoas que estão enlutadas e tantas dificuldades e problemas e desafios que têm surgido nesses últimos tempos. Vamos orar juntos por esses pedidos? Vamos orar então. Senhor, colocamos essas vidas em tuas mãos, porque tu és um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que nos ouve, um Deus cujas misericórdias não têm fim e elas se renovam dia após dia, manhã após manhã. E é por causa disso, ó Pai, que nós nos elevamos a Ti nessa oração. Confiamos na Tua graça, no Teu amor. A Tua benignidade está sempre presente e a Tua benignidade dura para sempre. Por isso, ó Deus, sabemos que Tu és um Deus benigno, um Deus que quer o bem dos seus filhos, preza pelos seus filhos, e por isso nós colocamos esses pedidos diante de Ti. Lembramos, ó Pai, dos irmãos que estão enfermos. A irmã Dora continua lutando muito com a questão de saúde, vez ou outra precisa ir ao hospital para controlar a glicemia. Ó Senhor, vem ajudar essa irmã, ajudar a superar as dificuldades, as lutas que está tendo com a sua saúde também, os problemas da vida que muitas vezes surgem. Tome, ó Deus, essa irmã, tome, ó Deus, aquela família que ela está acompanhando mais de perto, algumas pessoas que ela tem pregado o evangelho, está evangelizando. Ó Pai, que Tu abençoes essa irmã na sua saúde, mas também abençoes, ó Pai, nesse trabalho importante que ela tem feito, apesar das dificuldades de saúde que está tendo. Ó Senhor, cuide da Tua serva. Também irmã Janaína, ó Deus, nós celebramos juntamente com ela, lembramos disso no domingo passado e vamos lembrar hoje mais uma vez, celebramos com ela o resultado do exame Covid-19, que deu negativo. Obrigado por isso, ó Deus, e abençoe essa irmã nos procedimentos que ela está fazendo, ó Deus, para uma nova cirurgia. Cuide dessa irmã. Abençoe a irmã Marilda também, que a sua recuperação seja completa, plena, e que ela brevemente possa voltar lá ao médico que acompanha o médico, finalmente liberá-la, dar alta e dizer que pode voltar às atividades normais sem nenhuma dificuldade. Tome, ó Deus, a vida dessa irmã. Também, ó Deus, a vida da irmã Anacleta, sua saúde, a recuperação do procedimento que fez, cuide dela, abençoe se recuperar plenamente, também as dores que sente, ó Pai, cuide, ó Deus, dessa irmã. Também a irmã Marinete, Senhor, abençoe o problema de coluna que ela está tendo, ajude, ó Deus, no tratamento e na recuperação da sua saúde, ó Pai. A irmã Lourdes, ó Deus, colocamos essa vida em Tuas mãos, ajude, ó Deus, a se recuperar também dos efeitos da quimioterapia, ó Deus, tome, ó Deus, toma conta dela, ó Deus, ajude, ó Deus, abençoe essa vida. Continuamos a pedir pela irmã Jaqueline, a sua recuperação também. Que bom que ela está em casa, se sentindo bem, ó Deus, mas a sua situação ainda inspira cuidados. Ajude, ó Deus, de tal forma que ela não se sinta mais tão combalida, ó Deus, os efeitos desse problema que ela está tendo, ó Deus, não afete a tal ponto dela não conseguir fazer as atividades normais. Ajude, ó Deus, a se recuperar plenamente. E como sempre pedimos pela Priscila, ó Pai. Ó Deus, venha salvá-la, ó Deus. Salvá-la no sentido, ó Deus, de tirá-la dessa situação de coma que ela se encontra.
Ó Deus, venha restaurá-la, sem nenhuma sequela, ó Pai. Ela está havendo muitas dificuldades, ela está perdendo massa corporal devido a ficar tanto tempo deitada na cama. Ó Deus, venha ajudar essa tua serva, ó Pai. Tu amas os teus filhos, nós sabemos disso. Ó Deus, por favor, venha demonstrar esse teu amor mais uma vez na vida dessa tua serva, Deus, ajudando a se recuperar, ajudando a sair do coma e ter todos os procedimentos normais que se tem para que volte às atividades. Ajude, ó Deus. Devolva, ó Pai, ao seio da família e também ao seio da sua igreja. Cuide dela, ó Deus, restaure essa saúde, por favor. Também, ó Deus, nós colocamos a vida da irmã Dilma, ó Pai. Os familiares da irmã Dilma, ó Deus, que estão enlutados. Principalmente como a irmã Cristiane lembrou bem, a mãe do rapaz que faleceu, a Sônia, e também, ó Deus, a Carol, a mãe e a irmã do rapaz que faleceu, familiar da irmã Dilma e da irmã Cristiane. Ó Deus, precisamos da tua graça confortadora nesses corações. Só tu mesmo podes dar o consolo nesse tempo tão difícil, uma morte numa circunstância tão ruim. Venha ajudá-los, venha ampará-los, ó Pai, nesse tempo, ó Pai. Ajude, ó Senhor. O Cristiano pede pela Dora, também pelos familiares. Cuide, ó Deus, familiares Cristiano, abençoe, ó Deus, a todos eles, as dificuldades que têm. Ó Senhor, tome a vida, ó Deus, de cada um desses familiares. Seu papai, sua mamãe, irmãos, sobrinhos, ó Deus, venha ajudá-los a vencer as dificuldades. Quem sabe alguns precisam de maior direção e precisam abrir o coração e a mente para que tu venhas dirigir-lhes a vida e assim, ó Deus, ter uma vida em paz e tranquila. Nós te agradecemos juntamente com a irmã Tiene e com a irmã Elisete pelo cuidado e proteção que tu tens dado à família delas, ó Pai. Obrigado porque nada tem faltado. Tu tens sido o provedor dessas famílias, ó Pai. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado, que sempre tem sido constante. Vamos orar também. Eu quero orar também, ó Deus, agora pela família do Vander, ó Pai, que infelizmente, devido ao Covid-19, faleceu. Sabemos que ele está na glória, desfrutando das maravilhas celestes, mas a esposa e a filha precisam do teu consolo e cuidado, Deus. O irmão Gabriel bem lembrou de orarmos por ele. Ajude, ó Deus, essa família, ó Deus, a passar por esse tempo tão difícil. Ajude de tal forma que a tua paz penetre nesses corações, a tua graça esteja enchendo esses corações, de que nada venha a faltar-lhes, ó Pai. A irmã Vânia pede pela saúde do Enéas e também do Endel, ó Pai. O Enéas tem se sentido mal nesses últimos dias. Eu peço a Deus que tu venhas ajudá-lo, venha cuidar dele, para que ele se recupere da sua saúde plenamente e possa voltar ao trabalho normalmente. Peço a Deus pela vida do Wendel, ó Pai, que está com Covid-19. Ajude, ó Deus, na sua plena recuperação. É uma recuperação lenta, que inspira cuidados, mas confiamos, ó Deus, na tua graça, no teu amor sobre a vida do Wendel. Tome conta dessa vida. Ó Deus, a irmã Lenice vem pedir também para uma outra família que está enlutada, a família de uma ex-aluna dela lá da escola, Ingrid, que devido ao acidente de moto veio a óbito. Ó Senhor, realmente é muito difícil. Uma vida tão jovem, ó Pai. Imagino como está a dor no coração daqueles pais e dos familiares. Ó Senhor, sofremos juntos com eles. O Senhor cuide deles, ampare-os, ó Pai, nesse tempo tão difícil. Dê a eles, ó Deus, tudo aquilo que eles precisam
para suportar a dor dessa saudade, dessa perda que eles estão passando. Toma, meu Deus, essas vidas debaixo do teu cuidado também. Também, ó Deus, nós te agradecemos juntamente com a irmã Genaína por aquela família que nós oramos. Aliás, essa família está agradecendo a igreja pelas orações da igreja por ela, ó Pai. Obrigado porque os membros daquela família todos estavam cometidos de Covid-19 e estiveram muito mal, mas em resposta às nossas orações, tu fizeste com que todos os membros se recuperassem, agora estão bem e são muito gratos a Ti. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens ouvido a oração que temos feito nesse lugar, ó Deus. Obrigado pela Tua graça, mais uma vez manifestada. Também, ó Deus, lembramos o pedido da irmã Suelen, que pede pelo José Carlos e pela Vera, que estão com Covid-19, são membros de uma família conhecida, de um conhecido dela. Ó Senhor, venha ajudar essas pessoas, ó Deus, a se recuperarem também, ó Deus. Que essa Covid, essa doença tão difícil, não venha a provocar danos sérios à sua saúde, ó Deus, nenhuma sequela também, e que eles venham se recuperar também como outros têm se recuperado, ó Pai. Intercedemos por eles, ó Pai, pedindo, ó Deus, misericórdia e graça para que eles se recuperem da sua saúde, ó Pai. O João Pedro continua pedindo pelos estudos da Débora e pelo estágio que ela precisa fazer. São desafios que essa jovem tem agora no final do seu curso na faculdade. Venha abençoá-la, fortalecê-la, orientá-la, dando-lhe forças, discernimento, para que possa render bem, aproveitar bem esse tempo de aprendizado e de estágio e ter sucesso nesses empreendimentos. Também, ó Deus, lembramos da família da Débora, muitos estão ali com algumas questões de saúde. Obrigado, porque a dona Selma, a irmã Selma, mãe da Débora, tem se recuperado, mas também carece de alguns cuidados. Ó Deus, tome essa família em tuas mãos, ajude-os, ó Pai, abençoa-os, ó Pai, de tal forma que eles possam se recuperar em breve e estarem em plena forma, Deus, para continuarem a Te glorificar com as suas vidas. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos pelo nosso país, colocamos o nosso país em Tuas mãos. Ajude, ó Deus, a nossa nação a se recuperar do mal da Covid, a se recuperar do mal econômico e também a se recuperar do mal da corrupção. Senhor, tome esse país em Tuas mãos. Estão chegando agora o período de eleição. Em novembro nós vamos votar. Ajude-nos, ó Deus, dá-nos discernimento como servos de Deus, a escolhermos bem aquelas pessoas que Tu queres que estejam lá para abençoar o Teu povo, para abençoar essa nação. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Tome o Brasil em Tuas mãos, tome o nosso município em Tuas mãos. Precisamos, ó Deus, de orientação. Precisamos, ó Pai, que Tu impeças o império do mal e o império do erro, conforme estamos vendo a força dele tão evidente nesses últimos dias. Senhor, muito obrigado porque temos esse tempo contigo de oração e pedimos a Deus que Tu nos abençoes agora no cântico que vamos oferecer a Ti, mas também no estudo bíblico que teremos logo após. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos continuar louvando o Senhor. Aquele que está com Cristo, praga alguma lhe alcançará. É bom que a gente entenda o seguinte: a ideia desse texto tirado do Salmo 91 é que nada acontece, nenhuma praga pode alcançar aquele que está debaixo da soberana vontade de Deus. Se Deus não quiser, nenhuma praga pode
alcançar o servo de Deus. Aliás, nenhuma pessoa. Qualquer coisa que nos alcance não é a revelia da vontade do Senhor. Por isso nós podemos estar seguros de que estar com Cristo é estarmos guardados pela bendita vontade do nosso Deus. Então vamos cantar com essa segurança. Bem, irmãos, nós vamos continuar com o estudo de Provérbios, capítulo 20, lembrando aquela estrutura que nós fizemos desse capítulo de Provérbios. Acompanhe na sua tela. Nós já vimos a primeira parte, que é caráter e comportamento, a segunda parte, governante, governado e governo. Na quarta-feira passada nós vimos a terceira parte, que é mais uma vez o preguiçoso. E hoje nós vamos introduzir a quarta parte, doenças do coração. São os versículos 3, 6, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25 e 27. Possivelmente nós vamos ter essa quarta-feira e mais 2 quartas-feiras para podermos com tranquilidade, nessa conversa mais informal do que um estudo mais sério, acadêmico, nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então eu gostaria já de fazer a primeira leitura com os irmãos, Provérbios capítulo 20, versículos 3, 6, 9 e 16. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Vamos ler então. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas.
versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? E 16. Tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por estrangeiros. Muito bem, então vamos entrar então nesse capítulo. Vamos começar então diretamente com o capítulo 20, mas com o versículo 3, não é? Capítulo 20, versículo 3. Na sua tela você tem aí doenças do coração, que é o tema dessa parte. Logo após vem o tema desse versículo, o subtema dessa parte. Prazer na contenda, sintoma de um coração insensato. Está aí na sua tela, né? Prazer na contenda, sintoma de um coração insensato. Vamos ler mais uma vez o versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Muito bem, continuando aí na tela, você tem a seguinte informação. Na estrada da vida, há muitas armadilhas de contendas, de boca aberta, para nos apanhar. Na realidade, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar frequentemente nos envolvendo em um tipo de contenda, em um tipo de rixa, em alguma briga. É lógico que algumas batalhas, algumas lutas, nós precisamos ter. Nós vamos ter que travar. Só que a sabedoria está em escolher as batalhas. Não são todas as batalhas que eu e você precisamos travar. Tem algumas coisas que realmente nós precisamos nos posicionar de forma firme, lutar por aquilo, mas não são todas as coisas. Aliás, o que eu tenho visto ultimamente são pessoas brigando por coisas muito pequenas, banais, enquanto que deixam passar, são tolerantes com coisas altamente importantes. Copiando o que Jesus disse no Evangelho, são pessoas que, na verdade, com o mosquito, engolem um camelo. Algumas coisas que são tão bobas, elas se apegam àquilo e ficam arrumando briga, contenda, rixa por aquilo. E outras coisas que são mais importantes, em que valeria a pena o esforço da batalha, o esforço da luta, deixam passar tranquilamente. Uma pessoa sábia sabe se desviar das rixas, das contendas, daquelas batalhas que não vale a pena. E a maioria das rixas, a maioria das contendas, não vale a pena ser travada. A maioria das batalhas não vale a pena ser travada. Eu já fiz um estudo com a igreja sobre a confrontação bíblica. Observe, confrontação bíblica não é criar contenda com o irmão. A contenda com o irmão, ela não é de Deus, ok? Quando eu falo de lutas e batalhas, não é para você entrar numa briga com o seu irmão ou com o seu próximo, ou com o seu vizinho, seu amigo, não importa, mesmo que seja não crente. Quando eu falo em contenda, são aquelas situações que geram conflitos, geram rixas, geram discussões. Isso normalmente
não leva a nada. Não vale a pena entrar em discussões bobas, em disputas de ideias, em contendas sem proveito. Então, até mesmo algumas ideias que são bíblicas, algumas ideias que são importantes, com algumas pessoas não vale a pena discutir. Se você percebe que não vai ter proveito algum entrar naquela discussão, não vale a pena discutir. Ok? É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então acompanhe na sua tela. Só os tolos se metem em rixas. Qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica fora dela é que merece elogios. Então, na realidade, a Bíblia fala o seguinte: o tolo, aquele que se mete em contenda, ele não merece ser elogiado. Agora, aquele que sabe se desviar de uma contenda, sabe não se meter em rixa, esse realmente merece ser reconhecido, merece ser elogiado. Sabe qual deve ser a nossa honra, irmão? A nosso orgulho bendito não é o de criar contendas. Onde eu passo, eu crio contendas. Não, o nosso orgulho, a nossa honra deve ser a de sermos reconhecidos como pacificadores, como pessoas que sabem terminar contendas, encerrar contendas. E na sua tela está assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos se envolvem em rixas. Então o sábio, a pessoa honrada mesmo, a pessoa que merece ser honrada, é aquela pessoa que sabe dar fim a contendas. Irmãos, quantas batalhas verbais dentro do lar têm resultados desastrosos? Quantas acusações ferinas ocorrem entre marido e mulher, não é? Quantas acusações que doem, que machucam, quantos filhos são feridos por guerras intermináveis dentro de uma família. Quantas lutas são travadas até mesmo dentro de igrejas, dos bastidores eclesiásticos. Dentro de igrejas são travadas lutas, numa disputa insensata, muitas vezes, por prestígio. Quantas guerras dentro de igreja, guerras entre famílias, guerras entre líderes. Irmãos, isso é coisa do diabo. Isso não vem de Deus. Aonde há guerra, quem está imperando ali é Satanás, não é Deus. É óbvio, a não ser que essa luta que esteja sendo travada seja em prol do evangelho. Caso algum erro doutrinário, alguém esteja levantando alguma heresia no meio da igreja, aí não, ele tem que se posicionar de maneira firme mesmo, lutar pelo evangelho. Mas brigas movidas por inveja, fofoca, brigas por prestígio, isso tudo é dar ouvidos ao inimigo. Isso não pode existir no nosso meio. Eu fico muito feliz, irmãos, porque na nossa igreja nós não temos grupinhos que ficam lutando um contra o outro, mas nós gostamos de estar juntos. Isso é uma das coisas que eu sinto bastante falta devido a esse tempo de pandemia. Nós gostamos de estar juntos, termos momentos juntos para conversarmos, para brincarmos, para aprofundar nossos relacionamentos, nos ajudar mutuamente, não é? Os nossos retiros são retiros muito abençoados, de altíssima qualidade, não tanto pelos preletores, pelo menos eu falo por mim, não falo pelos outros, por mim, né?
mas a qualidade do nosso retiro está naqueles que estão participando. Até mesmo os preletores são pessoas que participam do retiro. Então há um envolvimento, congraçamento. Nós experimentamos o prazer da comunhão que já temos em Cristo Jesus de forma única. Se você nunca foi a um retiro de igreja, eu quero desafiá-lo aí e experimentar algo que você não experimenta no restante do ano, não é? Mas como é bom viver essa comunhão. Mas entrar em pelejas, movidos pela vaidade e alimentados pelo orgulho para ferir pessoas e atormentar nossa própria alma, isso é sinal de uma tremenda insensatez. Precisamos estar atentos em relação a isso. Um outro subtema que você vai aparecer aí na sua tela é o seguinte: autoelogio, sintoma de um coração inseguro. Lembre-se que nós estamos vendo doenças do coração. Eu falo tanto sobre coração na igreja e de vez em quando a gente precisa parar para avaliar os nossos corações para vermos se ele não está tomado por alguma doença. E as doenças, via de regra, são reconhecidas através dos sintomas. Por isso, esses sintomas que nós vamos apresentar nessa parte desse capítulo. Então, esse sintoma que você tem aí é o autoelogio, o sintoma de um coração inseguro. Sintoma de um coração inseguro. Continuando na tela, aliás, antes de continuar, por favor, vamos ver o versículo 6 mais uma vez. Versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Então, aquelas pessoas que ficam proclamando a sua própria benignidade, como que ele é bom. É aquela pessoa que fica sempre se autoelogiando. Agora sim, na sua tela você tem assim: o autoelogio não soa bem. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Irmãos, não é fácil você ficar perto de alguém. Isso incomoda a mim. Não sei se incomoda a você. Alguém que fica se elogiando, falando que ele faz isso, faz aquilo, que ele é assim, ele é assado. Só coisas boas a respeito de si mesmo. Esse autoelogio é algo que não soa bem aos nossos ouvidos, porque na verdade parece ser uma baita hipocrisia. Aliás, o Senhor Jesus já nos ensinou algo a respeito daqueles que ficam fazendo propaganda das suas próprias obras. Vamos dar uma chegadinha lá em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículos 2 a 4. Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4. O texto fala assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, irmãos, não sejam os nossos lábios que nos promovam. Normalmente, essas pessoas que ficam se elogiando, se autoelogiando, são pessoas muito inseguras. São pessoas que querem receber o elogio de outros para elas se sentirem bem de alguma forma, não é? Para elas se sentirem promovidas de alguma forma. Aí na sua tela você tem assim: muitos proclamam a própria benignidade, mas é raro encontrar uma pessoa realmente fiel, não é? Na minha versão é fidedigna. É muito difícil, irmão.
eu ainda não encontrei. Alguém que realmente esteja certo ao se autoelogiar. É muito difícil que aquelas características que ele está trazendo de si mesmo, ou de coisas de quem ele é, ou de coisas que ele faz, sejam realmente verdadeiras. É muito difícil que isso aconteça. Aliás, eu tenho notado que aqueles que realmente fazem coisas que merecem elogio, aquelas pessoas que realmente são, cumprem funções ou já alcançaram alguma coisa na vida realmente elogiáveis, são pessoas que não se importam com o elogio dos outros. Estão muito bem resolvidas consigo mesmo e com Deus. E por isso são pessoas normalmente muito simples, humildes, têm muitas qualidades boas, sim, fazem coisas boas, mas sabem que o elogio dos outros, isso passa, né? Isso passa. E elas também não ficam buscando esse tipo de elogio. O amor, o relacionamento que elas têm com Deus é tudo que elas mais almejam na vida. Aliás, a única coisa que importa para mim e para você é o que Deus pensa a respeito de nós. Não é o que outros pensam, mas sim o que Deus pensa a nosso respeito. Então, todos dizem que são bons, muitos dizem, melhor dizendo, né? Todos, acho que eu exagero, que são bons e fiéis, mas vai tentar achar alguém que seja realmente assim, de fato, entre aqueles que dizem ser bons e ser fiéis. Na tela você tem assim: as pessoas verdadeiramente fiéis reconhecem seus pecados e choram por eles. Na verdade, aquele que é realmente fiel, ele se acha um miserável. Na tela você tem assim: as pessoas dignas têm consciência de sua indignidade. Então, aquelas pessoas que são fiéis, verdadeiras, elas têm uma consciência muito forte da sua miserabilidade, de quão longe daquilo que Deus quer que elas sejam, elas se encontram. O quanto que precisam de Deus nas suas vidas, o quanto que precisam melhorar, lutar pela santificação. E por isso que quando elas recebem algum tipo de elogio, elas se acham indignas. Não é aquela falsa humildade. A pessoa fala: quem sou eu? Eu sou tão indigno. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas é aquela pessoa que, quando recebe aquele elogio, aquilo bate nela de tal forma que acaba estampando no seu coração e trazendo a lume, né? Trazendo à superfície a sua indignidade. O elogio, em vez de ensoberbecê-la, coloca ainda mais numa situação de humildade. Porque ela sabe que, se não fosse o Senhor, ela não faria nada e nem seria o que ela é. Por isso, aquele que tem consciência e é fiel, ele sabe quem realmente é e o quanto precisa do Senhor e da graça do Senhor na sua vida, o sustentando e preservando. Ainda na tela você tem assim: quanto mais perto da luz estamos, mais vemos as manchas do nosso caráter. Quanto mais próximo da luz, quanto mais nos aprofundamos da palavra de Deus, quanto mais reconhecemos a luz que há em Jesus, mais identificamos o quão falhos nós somos, o quanto precisamos de mudança. Aí, para encerrar esse tópico, você tem assim na sua tela ainda: quanto mais perto de Deus chegamos,
mais reconhecemos que somos pecadores. Quanto mais obras praticamos, mais sabemos que somos servos inúteis. Meu querido irmão, isso é coisa de crente. Quanto mais perto de Deus, mais entendemos, percebemos o quanto pecadores nós somos. Quanto mais fazemos, mais percebemos que somos servos inúteis. Nós estamos fazendo simplesmente aquilo que devemos fazer. Não é isso? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque de vez em quando o orgulho quer nos tomar, né? A soberba, o anseio pelo prestígio, isso tudo acaba tentando o nosso coração. E se nós não somos elogiados por uma coisa ou outra, nós acabamos nos sentindo tristes, né? Ofendidos pela falta de elogio. Isso é sintoma de um coração inseguro. Continuando aí, vamos ver um outro tópico. Isso está lá no versículo 9, né? O tópico diz assim: auto-engano, sintoma de um coração legalista. Auto-engano, sintoma de um coração legalista. Vamos dar uma lida nesse versículo, irmãos. Provérbios 20, versículo 9. O texto então fala assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Acompanhando aí na tela, você tem o seguinte: o pecado é uma mácula que contamina o corpo e a alma. É uma barreira que separa o ser humano de Deus, do próximo e de si mesmo. É muito importante a gente falar isso, porque esse auto-engano leva a pessoa a minimizar os efeitos do pecado. O pecado macula, mancha o corpo, mas também macula a alma. O pecado faz uma barreira entre o homem e Deus, mas muitas vezes faz uma barreira entre o homem e o outro homem, e o homem e si mesmo. O pecado afasta o homem de Deus, porque Deus é santo e ele não vai coadunar, ele não vai estar junto aonde o pecado é tolerado, não é confessado, não é? Onde não haja arrependimento. O pecado muitas vezes afeta o meu próximo, porque a grande parte desses pecados que eu cometo é contra alguém também. Isso promove afastamento. Também pode acontecer esse afastamento por aqueles que estão se entregando ao pecado e eles não conseguem conviver na congregação dos justos, porque o seu pecado faz com que ele se afaste de outras pessoas que buscam a Deus, são tementes a Deus e buscam estar certos com Deus, e alguém que esteja em pecado, tolerando o pecado, não suporta estar perto de pessoas assim. Mas o pecado também faz um distanciamento do ser humano consigo mesmo. Quem sabe a palavra do Senhor já esteja nesse coração. Mas devido ao pecado, o pecado promove uma distância entre o coração e entre os desejos do coração e o próprio coração, ou entre os desejos do coração e a consciência. Quantos fazem as coisas de forma bestial, animalesca, simplesmente para satisfação dos desejos da carne, enquanto a consciência está suando, né? Batendo lá, gritando como uma sirene, dando alerta de que algo está errado.
Então o pecado acaba afastando o homem de si mesmo, acaba afastando o homem de quem ele deveria ser, de acordo com a palavra de Deus. Porque, na realidade, irmãos, o ser humano perfeito é Cristo. Em Cristo nós restauramos a verdadeira humanidade. Então, aquela pessoa que se entrega ao pecado, ela acaba se afastando da verdadeira humanidade, se afastando de si mesmo. Ainda na tela você tem assim: a palavra de Deus diz que todos pecaram e não há um justo sequer. Mas também diz que o pecador não pode se purificar do seu pecado. Então essa pergunta que se faz aqui no versículo 9 tem uma resposta, embora não tenha aqui nesse capítulo, né? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Ninguém, a não ser o legalista. Aquele que acha que fazer algumas coisas boas faz com que ele se purifique do seu pecado. Fazer algumas coisas boas faça com que ele seja o salvador de si mesmo. As boas obras, aquilo que o homem faz, não é capaz de o tornar merecedor da graça de Deus. Senão, não seria graça. A graça é algo que é dado, é oferecido para todo aquele que crê, é óbvio. Mas o legalista, ele não quer receber o perdão de Deus pela graça. Ele quer fazer alguma coisa e assim, quem sabe, aliviar um pouco a sua consciência e dessa forma, através das obras, ele quer purificar o seu caminho, purificar o seu coração. Biblicamente, isso é impossível. Assim como a pessoa não pode se levantar, né, pelos cordões do sapato, um pecador não pode purificar a si mesmo das suas iniquidades. Então imagine o seguinte: você está sentado, deixa eu ver se eu me levanto puxando os cordões do sapato. Você consegue fazer isso? Pega os cordões do sapato, tenta se levantar do solo. Você consegue fazer isso? Da mesma forma, é impossível um pecador se purificar das suas iniquidades. Somente a graça. Por isso você tem na sua tela: somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Só Deus pode nos purificar de toda injustiça. Se você se lembra bem, nós cantamos no início desse culto justamente essa verdade: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão. Observe, é Ele que dá a mão. Isso é graça. E salvar-me conseguiu da perdição. É Cristo que salva. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Só Deus pode nos purificar de toda a injustiça. E você tem aí também na sua tela: só Deus pode nos dar um novo coração e limpar o nosso interior. Por isso nós precisamos crer no poder do Evangelho. Só o Evangelho é esse detergente espiritual capaz de limpar o nosso coração dos nossos pecados, capaz de limpar o nosso interior. E o último versículo dessa noite é o versículo 16. Você tem na sua tela o seguinte tópico: aceitar ser fiador, sintoma de um coração imprudente. Aceitar ser fiador, sintoma de um coração imprudente. Irmãos, eu já tenho falado desde quando nós estudamos o livro de Provérbios, começamos a estudar o livro de Provérbios,
eu tenho falado repetidas vezes sobre essa questão de ser fiador. Isso é uma complicação desde o tempo de Salomão. A Bíblia nos orienta a fugirmos disso. Não seja fiador. Você vai arrumar encrenca para a sua vida. Conheço pessoas que perderam tudo o que possuíam por assumirem compromissos, o compromisso de serem fiadores de alguém. Anos de trabalho foram embora de uma hora para outra. Toda a economia feita escoou por um ralo, como no passe de mágica. Perdeu tudo por ser fiador, achando que o outro iria ter condições de cumprir com os seus compromissos. É lógico que nem sempre a pessoa que precisa de fiador, ela é um mau caráter. Mas acontecem reveses na vida. Aí acontece um revés na vida de alguém, a pessoa de repente passa por uma situação difícil, perde emprego, vê uma doença grave, alguma coisa assim, coisas sérias, verdadeiras. Então ficam duas famílias em penúria. Aquela família que está passando uma situação difícil e aquela família que resolveu ser fiador daquele indivíduo, não é? Então isso é muito complicado e a Bíblia nos orienta a não entrarmos nessa canoa furada. Na sua tela você tem assim: ser avalista de alguém, assumindo o compromisso de pagar suas dívidas caso surja algum acidente de percurso, é uma prática arriscada. Ainda na tela você tem: a palavra de Deus nos ensina a prudência. Devemos fugir desse tipo de compromisso. Não é sensato colocar o pescoço debaixo desse jugo. Por isso que eu falo que aceitar ser fiador é sintoma de um coração imprudente. É não ser prudente. Então a prudência nos ensina, e essa prudência ensinada na Bíblia, que nós não devemos colocar o nosso pescoço debaixo do jugo. Já pensou você perder o sono, ficar preocupado porque foi fiador de alguém e ver aquela pessoa se metendo com dívidas, jogando a vida fora por algum motivo ou passando por alguma dificuldade séria e você sabe que vai ser afetado de uma hora para outra? A não ser que você tenha muito recurso, mas via de regra não é isso que acontece, não é? Não é prudente pagar a dívida dos outros enquanto nós temos os nossos próprios compromissos. Então, nós temos os nossos próprios compromissos. Então, nós precisamos nos preocupar em arcar com os nossos próprios compromissos. Aí, devido a compromissos dos outros, nós podemos ficar com dívidas, também nós fazermos nossas próprias dívidas. Então, isso é muito sério. Depois, o nosso nome também vai ficar sujo e dando um mau testemunho de Cristo para outras pessoas. Aí na sua tela você tem o seguinte: Salomão está dizendo que aquele que aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia do pagamento. Está dizendo o seguinte, que no final das contas, o avalista ele vai perder tudo, inclusive a própria roupa do corpo. Quantas vezes isso tem se repetido, irmãos? Então é uma situação muito difícil, muito complicada. É melhor dizer não a quem lhe pede para ser fiador agora do que chorar a vida inteira pagando dívidas alheias. Que o Senhor nos ajude a acolher em nossos corações essas boas instruções que vêm da sua palavra. Vamos orar? Logo depois eu quero fazer um aviso importante. Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, porque temos ouvido a Tua voz através do estudo da Tua palavra.
Nos ajude, ó Deus, a sermos ouvintes atentos, não esquecidos, que buscam colocar a Tua palavra em prática, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cuidarmos do nosso coração. Se identificarmos alguns desses sintomas, que possamos buscar o remédio espiritual que vem através da busca de maior comunhão contigo, ó Deus, pela leitura e estudo da Tua palavra e também pela oração. Isso nós oramos em nome de Jesus. Também já pedindo as bênçãos, ó Deus, para cada membro da nossa igreja, também para essa pessoa, membro de outra igreja, ou membro de igreja evangélica, ou uma pessoa que não pertence a nenhuma igreja evangélica que esteja nos assistindo. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre essa vida e que tenha um restante de semana feliz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, nesse domingo, pela manhã, não faremos a transmissão do culto pelo YouTube, somente pela live, uma live através do Meet, ok? Então precisa baixar no seu celular esse Meet, ou no seu notebook ou tablet, esse programinha chamado Meet, e através do Meet nós vamos colocar um link lá no grupo da igreja, no grupo oficial da igreja. Então, você clica nesse link e você vai poder participar da reunião. Então, nesse domingo agora nós vamos ter uma reunião reservada somente para os membros da igreja. Nós vamos começar o culto realizando a ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, e logo em seguida faremos a nossa assembleia, ok? Então, aguardem maiores informações sobre os nossos cultos. Nessa assembleia, nós vamos trazer uma resolução do Conselho Administrativo sobre os cultos, os nossos cultos. Tá bom, irmãos? Ainda esse mês. Mas então quero convocar oficialmente a igreja para a assembleia a ser realizada no próximo domingo, mais ou menos no horário das 10h15 em primeira convocação. Que Deus te abençoe e te dê um final de semana, aliás, um restante de semana abençoado.